Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 1.9 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao exercício. Em um canal aberto, de seção reta triangular, com inclinação dos lados igual a 45 graus, escoa uma certa vazão em regime permanente e uniforme. A altura da água é igual a 1 metro e a declividade de fundo e zero igual a 0,002 metro por metro. Determine a velocidade de atrito média na seção. Sugestão: relembre o conceito de raio hidráulico. Então, o que ele quer saber é a velocidade média de atrito. Essa é a pergunta do exercício, ok? Vamos primeiramente fazer um desenho dessa seção. Então, temos aqui uma seção reta triangular. Como ele fala que a seção é reta, o ângulo interno é igual a 90 graus e a inclinação dos lados 45 graus, tanto desse lado aqui, bem como para este lado aqui, ok? Fazendo apenas uma conferência, se a gente somar todos esses ângulos, dá o ângulo raso de 180 graus. Temos aqui a altura da água, né? Preenchendo essa seção. Ele fala que essa altura aqui é de H igual a 1 metro, tá? Então, esta é a altura da água na seção. Uma das sugestões que ele dá é que a gente relembre o conceito de raio hidráulico. Por que vai ser necessário nós relembrarmos esse conceito? Para a gente poder calcular o raio hidráulico e encontrar a tensão de cisalhamento, para depois poder encontrar a velocidade de atrito. Então, vamos analisar essa seção aqui. Tá? O que a gente tem basicamente aqui é um triângulo aqui dentro, e é um triângulo retângulo isósceles. Quando a gente fala de altura, a gente fala da distância cujo ângulo formado é de 90 graus. Então, eu tenho 90 graus aqui. Como aqui era 90 graus e a altura vai ser bem na metade, então aqui vai sobrar 45 e aqui 45 também. Então, na prática, o que a gente tem é um triângulo retângulo isósceles de 45 graus, 45 graus e 90 graus. Portanto, se a altura é 1 metro, aqui na parte de cima vai ser 1 metro também. Então, eu tenho 1 metro aqui e 1 metro aqui, que totaliza um triângulo de base 2 e altura 1, ok? Então, a área molhada, que é a área ocupada pela água dentro dessa seção reta triangular, ela equivale à área do triângulo, que é dada pela fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 2 vezes 1 dividido por 2, tá? E isso é igual a 1 metro quadrado. Esta é a área molhada. Vamos calcular agora o perímetro molhado. O perímetro molhado, nesse caso, vai entrar apenas 2 valores. Essa parte aqui, que é a água em contato, né, com a parede da seção reta, tanto desse lado como desse lado aqui. Essa parte aqui superior não entra porque a água está em contato com a atmosfera. Nesse caso, como aqui vale 1 e aqui vale 1, isso aqui é como se fosse metade de um quadrado, e a gente poderia obter isso aqui utilizando o teorema de Pitágoras. Essa hipotenusa
ela seria igual a raiz de 2, ok? Então, nesse caso, o perímetro molhado vai ser raiz de 2 mais raiz de 2 aqui desse lado e raiz de 2 aqui desse lado. Isso dá 2 raiz de 2, ok? Agora que nós temos a área molhada e o perímetro molhado, nós podemos calcular o raio hidráulico. O raio hidráulico é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado, tá certo? A área molhada é igual a 1. O perímetro molhado é 2 raiz de 2. Nesse caso, nós vamos racionalizar esse valor. O que significa isso? Nós vamos multiplicar pela raiz em cima e embaixo. Então, vezes raiz de 2 e vezes raiz de 2. Em cima vai ficar raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. Portanto, este é o raio hidráulico. Raiz de 2 sobre 4. Ele fala que a declividade de fundo é 0,002 metro por metro. Como se trata de um escoamento em conduto livre, conforme já visto em exercício anterior e até demonstrado, a gente vai aplicar a seguinte relação, que a declividade de fundo ela é igual à perda de carga unitária J. Nesse caso, a perda de carga unitária, portanto, vai ser igual a 0,002 metro por metro, ok? Agora, nós vamos utilizar a seguinte equação. A tensão de cisalhamento é igual a gama vezes o raio hidráulico vezes a perda de carga unitária. Tá? O gama é o peso específico da água, 9,8 vezes 10 a terceira. O raio hidráulico, raiz de 2 sobre 4, tá? Vezes a perda de carga unitária, ela pode ser escrita como 2 vezes 10 a menos 3. Tá? 0,002, a gente conta quantas casas a vírgula teria que andar para a direita. Então, a gente teria aqui uma casa, duas casas, três casas. Então, vezes 2 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque aí esse 10 a terceira já cancela com esse aqui, tá? E esse 2 aqui com esse 4, aqui fica 2, aqui fica 1. Então, no final, vai sobrar 9,8 vezes raiz de 2 dividido por 2, ok? Vamos, então, fazer aqui na calculadora essa conta aqui, ok? Vezes, então, raiz de 2 vezes 9,8 dividido por 2 deu 6,93 aproximadamente, ok? Então, esta é a tensão de cisalhamento, 6,93 Newton por metro quadrado. Aí você pode estar pensando, ué, mas ele pediu a velocidade de atrito e não a tensão de cisalhamento, né? Por que eu calculei a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento foi calculada porque a gente precisa primeiro descobrir ela para depois descobrir a velocidade de atrito. Então, agora que a gente tem a tensão de cisalhamento, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que a velocidade de atrito é igual a raiz da tensão de cisalhamento dividido pela massa específica da água, que no caso é 1000. Então, o que a gente tem aqui vai ser
raiz de 6,93 dividido por 10 a terceira, tá certo? Eu posso passar esse 10 a terceira que está dividindo para cima, multiplicando. Isso aqui ficaria raiz de 6,93 vezes 10 a menos 3, tá? Vamos arrumar aqui que não ficou bem escrito. Então, 6,93 vezes 10 a menos 3. E agora vamos colocar na calculadora para ver qual o valor que nós vamos obter, ok? Então, 6,93 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que dividido por 1000. Então, o que a gente tem aqui, ó, é a raiz, né, de 0,00693. E aí o valor que a gente vai obter é 0,083 metros por segundo, tá? Então essa era a resposta do exercício 1.9. Velocidade de atrito média na seção é igual a 0,083 metros por segundo. Bom, então era isso. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Um grande abraço e até o próximo exercício.